Eu acredito muito nisso também. Quando teve o diagnóstico do meu filho, também minha mãe me apoiou muito. Mas você vê que é uma questão de um processo, né? Minha mãe, logo que teve... Eu tive a questão da negativa, minha mãe teve negativa por alguns anos. Ela não falava, meu neto tem autismo. Ela falava, meu neto tem atraso. Ela falava isso, também era uma negativa. Total. Ela falava, não, filha, mas eu só falei com 4 anos. Eu falei, mãe, ele tem um diagnóstico. Não é uma questão que a gente acha. Você não ficava triste, né? Você lidava bem ali com a situação. E aí, a primeira vez que eu vi minha mãe falando isso foi uma vez a gente estava justamente no litoral, véspera de Réveillon, supermercado lotado, e a gente na fila preferencial. E aí passou um senhor com uma cadeira motorizada, dessas que são fornecidas pelo próprio supermercado. E quis passar na frente dela e do meu filho. Aí ela deu um toquezinho assim no ombro da pessoa e falou, olha, acho que a fila lá atrás. Ele falou assim, mas eu tenho preferência. Ela falou assim, aqui o senhor tem uma preferência, nós temos 2. Porque minha mãe, ela tem aparência jovial, a pessoa não acredita que ela... sim. Ela falou assim, porque eu tenho já idade. Ela é como vinho, né? E o meu neto é autista. Foi a primeira vez que a minha mãe falou, meu neto é autista. Ai, foi bom que aconteceu. Foi ótimo. Isso liberou aquela coisa. Ela aceitou, né? Você vê, a gente conversando várias coisas, não romantizando as coisas que não são, né? É claro. Mas você vê que muitas histórias, acho que a maioria que a gente passa, que a gente pensa que é o nosso fim, que vai acontecer tanta coisa, ajuda a gente a ter uma força tão grande para poder superar aquilo e, através da nossa história, ajudar outras pessoas, Sem dúvida. Outras mulheres, no caso de nós, como mulheres, principalmente. Não, exatamente. Eu acho que a gente se espelha muito. As histórias dos outros são importantes. Conversar sobre isso é muito importante. Eu lembro que quando eu tive o diagnóstico do meu filho, também uma coisa que agora me veio na cabeça, eu lembrava das minhas 2 avós. Que minhas 2 avós se divorciaram naquela época em que não existia nem divórcio, era desquite. Que a mulher era mal vista. Exatamente. Assim, que o marido que mandava e deixava ou não a mulher trabalhar. Isso, e inclusive se ela tivesse traído alguma coisa, ela era obrigada a tirar o nome do marido, porque era uma desonra. Isso tudo. Olha que absurdo. Não, no Brasil a gente tinha um negócio, né? Hoje, Instituto da Mulher Casada. Era uma lei. Tinha isso também. O que a mulher casada pode fazer, o que ela não pode. Podia usar calça, inclusive, naquele passo. Se usasse calça... Não, era assim, e eu pensei, minhas 2 avós, elas 2 foram abandonadas pelos maridos, assim, e elas deram conta, não abandonadas, principalmente a mãe da minha mãe não foi que foi abandono, não dava mais, não dava certo, eles se separaram. Agora a mãe do meu pai realmente foi abandonada, o marido nunca mais voltou, foi embora e pronto. O marido vai embora e a mulher não é culpada porque ele foi embora. Exatamente, porque não soube cuidar direito. Imagina, você não fez o que ele queria, ele foi procurar lá fora, porque, né? Culpa sua. Culpa sua, né? Ai, e aí eu pensava, elas conseguiram criar meus pais. Então, eu, com um menino com autismo, mesmo não tendo essa situação, mas eu vou conseguir. Porque numa situação muito mais adversa, em que elas não tiveram preparo nenhum para isso, elas deram conta, eu também vou dar. Antigamente as mulheres eram assim, né? Continua, mas eu falo na questão de não ter nenhum recurso, nenhuma referência. Nenhum apoio, nem isso referência. Que eu ia falar, você teve uma referência muito boa, familiar, né? Para lidar com tudo isso. Por isso, que bom. Que as mulheres que estão em casa precisam entender que você não está sozinha. Sim. Que tem outras mulheres, que tem essa maravilhosa, que está contando tudo, um pouquinho da história dela. Sim. Não precisa ser da sua família, né? Você pode pegar uma referência como essa. Não, exatamente. Eu acho que isso é muito importante. E quando a gente vê notícias, por exemplo, da Isabel Fidelis, aquela atriz que tem um filho com deficiência e ela foi atrás... Eu não tinha visto. Ela tem. E o próprio... Né, assim, acho que a gente tem várias pessoas para se espelhar e ver que as pessoas vão atrás e conseguem e tá tudo certo. Por isso que precisamos inspirar outras pessoas de uma maneira legal, porque a gente tem a fala aqui, você, né, que passa por essa situação, que tem o seu filho, então a gente precisa ajudar as outras pessoas e através, né, da fala, através da tua experiência, é o que a gente está falando aqui, muda a vida de outra pessoa. Exato, inspirar, né? Aquela pessoa que está pedindo aquela ajuda, o que eu faço? Meu Deus, você não acredita em... Enfim, cada um tem sua crença ou não, mas o importante é respeitar todas as pessoas, mas está lá, o que eu faço? Aí cai justamente nesse vídeo, justamente nesse pedaço. Entenda que não é o acaso, é a resposta que a pessoa pediu. Exato. Chegou para ela, né? Exatamente.